Olá, amigos. Graças a Deus, uma boa noite a todos. Hoje me deu na minha telha, que não é muita, é bem pouca, de fazer uma live envolvendo paciência e calma. Glória, é hoje, graças a Deus. Né? Hoje a gente vai falar num olhar bem psicoterapêutico, psicoanalítico e jamais crítico, para tentar, ajudar as pessoas, né, de alguma forma nesse momento aí de reclusão ou de quarentena, porque na minha área funcional de trabalho, meu Deus do céu, desde manhã, 6:30 da manhã que eu estou ouvindo, sabendo cada coisa, notando e atendendo, né? E a gente vai tentando ajudar as pessoas. Então, eu pensei agora há pouco em fazer uma live, coisa de 20 minutos atrás, 20, 25 minutos atrás. Não vou fazer uma live envolvendo calma e paciência para ver se ajuda algumas pessoas em si. Se ajudar, que bom. Se não, também me perdoe. Uma boa noite ao Rafael. Na verdade, eu tinha marcado uma live com o Rafael hoje, às 21, mas aconteceu um processo grave com uma amiga minha, e eu tentei ajudá-la, eu não sabia se eu ia terminar antes, consegui terminar antes, aí estou aqui. Não sei se o Rafa quer entrar na sala, se ele quiser me dar um oi, eu coloco aí, Rafael. Se der para você, só escreve aí, que eu te coloco na sala aqui, meu irmão. Sabe que com nós não tem que dar nada. Amigos, como sempre, o Edson é sincero, direto, mas não o dono da verdade. Não me botem nessa responsabilidade. Já chega eu cuidando da minha própria vida. Então, a gente vai falar hoje em tom psicológico, psicoanalítico, em tom terapêutico. Não vou tentar falar muito de espiritualidade hoje, não. Para tentar ajudar as pessoas a se fortalecerem, né? Estigar as mesmas a se fortalecerem assim. A gente está hoje aqui com a Márcia Calmon, que vai nos ajudar. Eu não sei se o Rafael vai poder entrar também, porque agora ficou em cima da hora para ele. Ele está falando que vai ligar o PC. Quando der, você avisa, Rafa, eu te coloco. E aí a gente vai fazer uma live de 1 hora e meia, respondendo algumas perguntas que cabe ao tema dessa live, que é paciência e calma. Então envolve desde o trabalho, ao marido, à esposa, a filho, tudo que envolve família, né? Então é um assunto bem vasto que a gente vai tentar ajudar. Ok? Eu não sei se a Márcia ainda está aí, mas fique à vontade, Marcial. Uma boa noite. Boa noite, gente. Eu tô aqui como perguntadora oficial. E aí, recolhi algumas perguntas de algumas pessoas, como o Edson falou, foi tudo muito em cima da hora. Então, como a gente está sempre anotando as perguntas, eu vou passar aquelas que eu tenho e as que vocês leem quando o Rafael entrar, e assim a gente vai fazendo a dinâmica do tema, ok? Uma boa noite para todo mundo. Você já quer que eu pergunte? Ok, então eu pensei que você ia falar alguma coisa. Hoje a gente vai ser bem concentrada a coisa na calma e na paciência, porque a gente vai tentar ser bem profundo para tentar ajudar as pessoas. Então, se alguém se espelhar no que eu falar ou comprar, não se ofendam, porque como eu lhe falei, já falei para várias pessoas, a gente fala para tentar ajudar, não para resolver, para auxiliar, não para transformar a vida das pessoas. E muitas das vezes pode machucar alguns, magoar, não é a nossa intenção. Porém, a gente vai ter que falar de uma forma bem sincera, né, e honesta, sem milindres, sem ficar endossando costumes, conveniência, muito menos aparência. Fica à vontade, Marcia. Eu tenho uma pergunta aqui de Fal. É uma pergunta muito grande, eu dividi ela em quatro, quase. Pedir, como não é nada combinado, espero que Márcia não se ofenda nem ninguém. Não dê o nome das pessoas porque eu vou ser bem direto. Em primeiro lugar, se eu perder a paciência com alguém e se eu perder a calma com alguém, o problema não é alguém, o problema está em mim, não está no outro. O problema sou eu. Se eu sou um buscador de conhecimento,
Eu estou saindo da ignorância de não saber, mas eu posso entrar numa pior ignorância, que é eu saber e não me conhecer. É eu entender e não me esclarecer. Esta ignorância de eu saber e não me esclarecer, de eu entender e não me conceber também, posso já assim, é a pior ignorância que há. Porque muitas das vezes as pessoas que tiram a paciência de mim, elas não têm o meu conhecimento catedrático, moral e ético, ou visionário do que eu creio ser real, falso, verdadeiro, bom, mal ou ruim. Eu que me faço, abre aspas, inteligente, sábio, influente, envolvente, mediante as coisas do entendimento, eu não posso ser, fecha aspas, pior do que uma pessoa que realmente é ignorante porque ela não entende, ela não sabe, é o nível de consciência dela. Agora, se o meu suposto nível de consciência já é uma consciência que entende, sabe, e eu ignoro este saber desfazendo da minha paciência, não da paciência do outro, desfazendo da minha calma, não da calma do outro, eu sou pior ignorante, porque o maior ignorante, a pior ignorância é aquele que se auto-ignora. Não é aquele que é ignorante de não saber as coisas. Aquele que se auto-ignora sofre muito mais. Porque um ignorante que não sabe o que faz já é perdoado pela ingenuidade da inocência. Pode ser a pior calamidade, mas não tem como a gente medir se ele está ali lúcido no seu feito, no seu ato de maldade, ou ele está ali apenas na mediocridade da ignorância, do não entendimento. Mas como se trata de ser humano, infelizmente basta abrir os olhos, basta falar, basta nos condenar, basta nos julgar, basta não seguir o que eu sigo, basta desfazer do que eu creio, que eu tenho esse vício de julgador, né, de juiz, de apregoar na vida da pessoa. Ah, mas se ela fala, então ela sabe o que está falando. Como é que eu vou deduzir isso? Se da mesma forma que ela joga o seu veneno a mim, eu por mim mesmo, que de alguma forma alimento em veneno, não só o conhecimento, me afogo por ele, desfazendo do mesmo entendimento, qual que é o pior? Aquele que me prejuga, aquele que me julga, aquele que aparentemente tira a minha calma, consequentemente tira a minha paciência, ou é eu que não valorizo o meu conhecimento que deveria me pacificar e o meu entendimento que deveria me acalmar? Então são coisas que a gente olha de uma forma muito carinhosa, mas a gente já precisa amadurecer um pouquinho e parar de julgar a culpa no outro. Deus é tão sábio que para a gente ter calma e paciência, ele deu 2 ouvidos. Um para entrar, outro para sair. Deus, ele é tão magnífico que nós podemos respirar por 2 buracos, pelo nariz e pela boca. Porque se não dá para respirar, você tranca a respiração, se corrói, mas você não vai deixar de... Bota para fora. Não fica em você. Mas não, a gente não usa nem os 2 buracos para respirar, que é o nariz e a boca, na verdade é só o nariz, e nem os 2 ouvidos para entrar e sair. Aí diz que o outro que me tira a calma, o outro que me tira a paciência. Quem perde a paciência e quem perde a calma, nunca teve as duas. Porque quem já teve um pouco de calma, um pouco de paciência, preserva aquilo que lhe faz bem. Não mantém aquilo que lhe instiga a impor, a deduzir, a julgar, a possuir, ou se autodesleixar por qualquer coisinha que contrarie o que eu acho ou deixo de achar como certo e errado. Então, que calma é a paciência minha? Baseada em qual tipo de verdade e realidade, em lealdade com o que eu creio pelaquilo que eu alimento dentro de mim? Nada, porque as pessoas só me corrompem por dentro, tirando a minha calma e a minha paciência, se tudo que eu me creio e acredito equivale a nada. Então, aquele que é ignorante, que não sabe o que eu entendo, talvez ele é mais inteligente, mediante a envolvência da aparência em si e da transparência. E eu, que me acho inteligente, talvez não seja tanto assim, porque me falta calma e a bendita paciência. Bom, tem uma outra pergunta. Eu vou intercalar as perguntas, tá? Já que você pediu anonimato. Então, Já, né? Você já sabe como é que funciona. E eu prometi que
ao longo das lives que eu faria, está dando muito eco, ao longo das lives que eu faria em si, a gente falaria de uma forma extremamente pacienciosa, como eu estou calmo, né? Teve umas 2 lives atrás que eu comentei com meus amigos do Facebook que eu ia começar a ser o chato do Facebook, porque a gente precisa trabalhar para ajudar as pessoas. A minha pretensão não é resolver. Mas não tem como eu chegar e começar a dizer, não, você está certo. Mas também eu não estou aqui para dizer está certo ou está errado. Eu lanço no ar. Se a pessoa tem calma e diz que tem paciência, não tem ela porque se aborrecer comigo. Por algo tão claro como o ar que a gente respira e não vê. Chega a ser transparente. É simples assim. Fica à vontade, mas chamar aqui o nosso amigo Rafael. Bom, a pergunta é assim. Tenho observado muito nesses tempos as pessoas em 2 estágios. O primeiro é o de negação, seguido pelo estágio de violência. Como retomar o caminho do equilíbrio com paciência e calma para essas pessoas que estão nos seus limites? A gente não controla a ignorância do outro. A gente só pode controlar como vai se expressar mediante aquilo que o outro ignora. Então, essa pessoa está perguntando para o outro ou essa pessoa está falando dela mesma? Porque a forma de expressão que ela está usando, com todo respeito, é muito impositora e inquisidora também. Então, é muito interessante as beneficências na nossa vida, porque você não vai pegar um calmo julgando. Você vai falar com um calmo que analisa e reflete antes do julgamento. O julgamento, ele não observa nem vê, ele deduz, traduz, pontua, acentua, condena. A análise e a reflexão tem um alívio da calma e da paciência que não se cumpricia com o mal do outro. Mas antes de jogar para fora, analisa profundamente os seus sentires por dentro. Antes de julgar para fora, reflete profundamente o que concebe como verdade e realidade por dentro. Entendeu? Então a gente vê que muitas das vezes as pessoas perguntam as coisas, não sei se é consciente, creio eu que deve ser inconsciente, creio eu, mas elas acabam declarando o estado delas interior. Até na pergunta que se faz. Por exemplo, não é que o Edson aqui é professor de linguística, que eu não sou. Eu conheço muitas pessoas extremamente negativas. No nível de consciência que eu tenho, e eu posso dizer que a minha consciência está em trilhões de vermes, porque muito mais do que células, o meu corpo ele é formado por germes. Vermes, bactéria, é a realidade. Então, não é eu falar isso para me auto-humilhar, mas é para mim entender que eu só sou mais um. Então, quando eu falo de uma pessoa negativa, eu pergunto assim, ou por que que eu perco a paciência com a negatividade daquela pessoa que é assim, 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 assim? Eu não estou julgando a pessoa, eu estou perguntando por que que eu perco a paciência. Se a paciência é minha, se a calma é minha, qual o poder que o outro tem de implantar dentro de mim, ou de arrancar dentro de mim, de plantar dentro de mim, ou de executar dentro de mim o que ele bem quer. Podem calar a minha boca, despedaçar o meu corpo, mas ninguém tira a essência de minha alma. Ela é minha. Então a calma, a paciência, ela não é uma vitrine que qualquer um joga um tijolo e quebra. Ela é uma blindagem que, por mais que bata, ela é incorruptível. Porque a calma e paciência, ela anda junto com 2 coisas. Integridade e princípios. Éticos, morais, daquele ser que a tem, ou que as tem, ou que a sustenta. A calma com o outro dá integridade. A paciência para consigo dá princípios. A calma para consigo mesmo lhe provê conduta. E a paciência para com o outro lhe dá uma gama de moralidade de você pensar 2 vezes antes de falar tu, perguntar como estou eu.
Então, são coisas que a gente respeita, mas a gente deve analisar muito. Então, respondendo a pergunta, no meu ponto de vista, meu irmão ou minha irmã, a gente tem que revisar muito, porque no momento que você tem um convívio com uma família, ou com uma situação, que todos são ruins, é que nem um... Foi semana retrasada, eu não estou comparando com essa pergunta, mas é bom falar nessa questão. Eu conheço uma pessoa já faz 18 anos, não é 18 dias, de falar pelo menos 2, 3 vezes por semana durante 18 anos. Então, eu não vou dizer o nome, mas eu posso falar. Todas as vezes que eu falo com a pessoa diz que ela não tem amigo, não confia em ninguém, e todo mundo vive no Big Brother. Há 18 anos a pessoa fala isso. Eu vou falar o quê de uma criança dessa? O que eu vou falar para uma pessoa assim? E outra, é da área da saúde. Não vou dizer qual área, mas é uma pessoa que tem conhecimento. Então a gente precisa messar muito o que fala, sentir muito o que fala, para quando falar, não evidenciar para os outros o nosso mal-estar ou o nosso bem-estar da consciência. E até para não vampirizar os outros, porque muitas das vezes a gente fala querendo uma afirmação que no fundo a gente sabe que está errado, porque não lhe dá paz. Todas as afirmações, meus jovens, minhas amigas e meus amigos, que você busca no outro, por quê, que não lhe dá paz, cai fora, porque se não lhe dá paz, não lhe traz calma nem paciência. Vai encher a tua vida de ansiedade, de euforia, e você vai ficar escravo da carência. Vai se desgastar por dentro e vai exigir dos outros o que você não é. Vai exigir só de fora aquilo que você não nutre. Aí só vai dar decepções, dor e sofrimento. Fica à vontade, Rafael. Desculpa eu ter desligado teu som aí, que deu um ruído no meu ouvidinho aqui, que é bem pequenininho, mas agora eu ligo. Boa noite, Edson. Boa noite, Márcia. Tá dando para escutar bem aí a voz? Eu que agradeço a oportunidade. Vou fazer uma pergunta aqui pro Edson. Amigo, como a gente tem vindo essa questão da impaciência, né? Uhum. Que a gente tem que ter a paciência. Como a gente pode lidar com os mais idosos, principalmente aqueles mais relutentes na sua teimosia, nesses tempos de hoje, onde a gente tem que ter certas condutas que a gente tem que ter de proteção, de ficar resguardado e tudo. E essas pessoas, assim, até pela idade, já não conseguem ter mais esse tino todo, assim, né? Dos cuidados que tem que ter, né? E quando você está lidando diretamente com eles, como fazer, assim, para lidar melhor? Essa é a minha pergunta. Só um pouquinho, Rafa, que vai desligar a minha bateria aqui, se a Márcia puder ligar, que eu estou longe aqui do cabo. Bom, meu irmão, respondendo a sua pergunta. Quando se fala de idoso, a gente está falando de criança. Apesar que todos nós somos criança. Graças a Deus, meu amigo. Cara, a paz, ela nos rega de uma sabedoria sentida, não intelectualizada. A paciência, ela nos presenteia de uma quietude extremamente inteligente. Agora eu vou explicar por quê. Quietude extremamente inteligente. Com licença, está faltando aqui. A gente nota assim, quando você busca a tua paz, busca a tua paciência, pode ter um monte de pessoas idosas perto de você. Pode acontecer de ter um monte de pessoas, vamos dizer assim, com a sua perspectiva de vida, com o seu modo de vida, com o seu jeito de vida, com sua forma de vida, com o seu desvelo de vida, bem cristalizado nas formas, nos modos e nas maneiras que assim não só estipularam, mas se acostumaram. E a velhice, assim como nós, cada um aí do seu nível de consciência, muitas das vezes, se pega não só acostumado, viciado em certas posturas, em certas desbravuras de como se tratar, de como retratar, de como tratar os outros. Isso, meu irmão, não muda de uma hora para outra.
Há um jargão na psicanálise que a gente diz, até os 30 anos o ser humano muda, e já é muito difícil. Depois dos 30, 31, 32, 33, ele transmutar algo com veracidade dentro de si se transforma praticamente impossível. Não impossível, mas praticamente impossível. Porque não é só o psique que está acostumado. Todos os trejeitos, toda a inteligência física, todos os processos somáticos do seu ser já estão preparados, equipados, paramentados para manter uma postura, viver num contexto. Deixando isso bem claro, porque eu estou respondendo para o Rafa, mas também, de alguma forma, creio eu que pode ajudar outras pessoas também, mediante os seus familiares com certas idades, que têm os seus costumes, têm as suas vontades, têm os seus modos, suas maneiras. Quando a gente tem a paciência para com o outro e a calma com a gente, ou a calma para com o outro e a calma também com a gente, vice-versa, paciência e calma, a gente começa a ter um olhar pacificado, de paz nas coisas. Você deixa os costumes de lado, ruins, feios, e você pega para você a essência da pessoa que não é feia, que pode ser um pai, pode ser uma mãe, pode ser um tio, pode ser uma avó, pode ser um parente, pode ser um amigo. Isso não é falar bonito, isso é ser humano. Porque eu mesmo, eu estou com 44 anos, eu me lembro de algumas lives que eu fiz há 5, 6 anos atrás, eu tenho vergonha. Eu não retiro a essência do que eu falei, mas 80% das palavras que eu usei eu não usaria. Por quê? Ranzinza, chato, pontuando, de vez em quando me pegava julgando, até hoje eu me pego julgando. Então isso é uma velhice? Não, mas é uma rangizice. Então eu estou jogando com as palavras para ver se as pessoas pegam no ar o que eu estou tentando dizer, ou levam para os seus corações ou não. Cabe a cada um, dentro do seu tempo, do seu nível de consciência, ter um pouquinho mais de calma e paciência com os nossos idosos, um pouquinho mais de calma e paciência com as nossas crianças, porque se nós analisarmos, nós não temos nada de calma nem paciência com as peraltices que a nossa criança interior, escravas de vontades e de manias vis, de sentimentos e de emoções fúteis e de desbravamentos, de viciações convenientes, a gente muitas das vezes se torna um ser imprudente. E dentro desta casa consciência, quem está é só um, eu, no caso só Rafael, só Márcia. Então como é que nós vamos querer que uma pessoa com o dobro da nossa idade, com o dobro, não digo da nossa consciência de entender e de saber, mas com o dobro de tempo aqui na Terra, que já teve as suas vivências, já viveu o seu certo, o seu errado, o seu bem, o seu mal, com estralar de dedo, ela mude, porque eu creio que ela me incomoda. Eu acredito que ela tira a minha paciência ou que ele tira a minha calma. E eu não me creio que eu, que tenho mais um despertamento, porque estou mais, abre aspas, atualizado no tempo e no espaço, perco a minha quietude, perco a minha paz com uma pessoa que antes de amar eu deveria dar o respeito, porque o respeito é engraçado, ele é uma doação que dá e recebe. Então tudo que eu estou falando é muito fácil para quem nunca viveu. Eu vivi, fui criado pelo um avô numa dada religião, totalmente cheia de regras, eu sei muito bem o que é viver com uma pessoa, né, se acordando 5 horas da manhã para dormir quase 8 horas da noite, aquela coisa parecia um exército. Então eu vivi na carne algumas coisas. Tem coisas que as pessoas me perguntam, eu gosto de falar um pouco da minha vida, porque eu vivi. Eu sei o que é chatice. Mas mesmo eu, menino, criança, rezando o nome de Deus, eu rezava muito o Salmo 32 para dar paz para a minha cabeça, 32, eu pedia, oh meu Deus, tira isso de mim, porque há ignorância do outro. Desde criança, eu não tinha curso nenhum de terapeuta. Então não é uma questão de inteligência, é uma questão de respeito. Porque quando eu respeito a ignorância do outro, eu respeito o risco, o cisco de integridade da minha inteligência e o quase nada, nem remanescente do que pode, talvez, através da minha sensibilidade, haver como germe de sabedoria. Ok, Rafael? Fica à vontade, Márcia.
Bom, Edson, eu tenho. Isso que você foi falar, a gente está falando agora, me lembrou de uma coisa. Eu queria fazer um pequeno comentário, posso? É, a lucidez eu acho que é fundamental, né, para esse estado de paciência, de calma. Então, a gente precisa ter a lucidez com um exercício ativo. De quê? Do seu silêncio e de sua atitude seletiva e proativa. Para quê? Para proteger a sua paz interior. Todas essas duas atitudes, tanto o silêncio quanto a atitude de selecionar o que você vai falar, faz com que a lucidez tenha mais força, né? Tenha mais viço, esteja mais próxima à sua verdade interior, aquela provinda da sua calma, da sua paciência, e assim você vai poder analisar melhor a sua postura, né, diante das situações externas. Vem sempre lembrando que o universo sempre coloca um monte de armadilha. Agora, se tu vai cair, aí é uma decisão sua, né? Então, lembra disso. Na minha família, a gente tem uns coligados. Aí, quando um assim, escorrega um pouquinho, o outro avisa, olha a armadilha. Então, a gente já sabe que isso é uma dica para a gente voltar a ter essa postura mais lúcida e não entrar na sintonia, tá? Era só isso que eu queria falar. Agora eu vou fazer a pergunta. Bom, Edson, frequento uma casa espiritualista da minha família, em que tenho sempre observado uma conduta estranha por parte dos médiuns. Não entendo o que é, mas sinto algo ruim. Amigo, estou perdendo a fé na espiritualidade e a paciência com os médiuns. Será que os espíritos do bem e da luz desistiram dos seus médiuns? Em primeiro lugar, nem o espírito da luz e do bem desiste do médium. O médium que perde a sintonia com o espírito. Agora, nem um espírito de luz é conveniente com palhaçada, meninice, babaquice, idiotice, luxúria, soberba, vaidade, egoísmo, orgulho dos seus médios. Quem gosta disso é obsessor, que muitas das vezes adentro, caso não só espírita, espiritualista e qualquer religião, inclusive a nossa casa, se assim nós abrimos pela lei de sintonia. A gente precisa entender uma coisa muito interessante, que eu aprendi a forro e ferro com a espiritualidade. Forro e ferro porque o meu orgulho, a minha vaidade, o meu egoísmo, durante muito tempo atrapalhou minha mediunidade. Hoje talvez ainda atrapalha, mas eu não noto. Então peço a Deus que me clareie, ou alguém me chame a atenção e eu busque a lucidez de novo. Eu me lembro quando eu entrei numa casa espírita, que foi minha primeira vivência, por mais que eu já incorporava Preto Velho e outras entidades, eu odiava a doutrina porque eu não tinha disciplina. Então, mediante a meu olhar de um menino de 20 anos, 19, 20 anos, aquilo ali para mim era horrível, ter aquela disciplina. Eu me sentia obsediado ter disciplina. E isso acontece com muitos médios hoje, que não gostam de disciplina. Então, tem também essa questão. E outra, horários, chegar, sair, falar, fazer, trabalhar, se envolver, se elucidar. Se você está indo de uma casa espírita, eu não estou respondendo isso para essa pessoa, isso serve geral para quem quiser ouvir. A resposta dela eu vou deixar por último, com licença. Se você entrar numa casa espírita ou de umbanda para botar roupa bonita, trabalhar quantidades fortes, incorporar quando você quer, com quem você quiser, ô meu irmão, pelo amor de Deus, você não está indo para uma casa de caridades, você está indo para um salão de festa, ou para um carnaval, ser uma boate, você está indo para qualquer outro recinto, mas você não está indo para um lugar onde quem manda é Cristo e a disciplina vem da caridade e do amor e ao servir ao próximo, não da vaidade, do orgulho e do egoísmo. Né? Quem busca uma casa espírita ou espiritualista para se acalentar, para se confortar, quem busca um lugar para servir, está indo para o lugar certo. Agora, quem vai numa casa para confortar, né, o que eu escutava há muito tempo, graças a Deus eu nunca caí nessa idiotice de falar o que eu já ouvi muitos falarem, e eu respeito, tanto é que eu não estou citando o nome. Eu não sou espírita, eu não me vejo espírita, militante da doutrina dos espíritos espírita. Porém,
Eu não acredito que a doutrina espírita é atrasada. Eu continuo vendo ela como uma das filosofias espirituais mais avançadas do planeta Terra. A diferença é que ela não alimenta criancice nas pessoas. A doutrina, eu não estou falando dos adotrinadores. A doutrina espírita, ela não alimenta criancice. Chegar lá, o mestre ascensionado, ela vai dizer espírito de luz. Ah, mas o extraterrestre é um ser de luz do outro planeta. Ponto. Não tem muita babação, melação, adoração, bajulação, fanatismo, para não dizer loucura e carência. Então, muita gente que segue outras linhas, que são louváveis, assim como eu sigo outras linhas, e eu não estou dizendo o nome de ninguém, acabam falando isso, essa asneira. Ah, porque os espíritos da casa espírita é atrasado. Ah, porque os palestrantes parece que pararam no tempo e no espaço. Eu não posso falar pelos encarnados. Eu posso falar pela filosofia espiritual. Né? O primeiro livro que eu li foi O Vale dos Suicidas. Até hoje eu não vi um livro desses de Umbanda ou espiritualista. Olha que modéstia à parte, eu amo ler, gosto de me atualizar, que fale algo diferente que está lá nesse livro. A diferença é que o que está lá nesse livro é simples. Qualquer um entende. Se você pegar os livros de Chico Xavier, toda a tecnologia que está agora, ele fala lá. Computador, celular. Mas as pessoas, muitas das vezes, elas precisam, antes do evoluído, falar quântico. E depois do progresso, falar quântico. Porque se não tiver algumas palavras que endossam algumas carências, as pessoas não valorizam com sua fé, que não é raciocinada, com sua crença, que não é dominada, pelo mínimo de uma cultura interior e de educação interior que lhe leva a buscar a espiritualidade com verdadeira boa vontade, com lealdade íntegra e de princípios espirituais para se fazer um eflúvio dessa mesma boa vontade. Agora que eu já respondi geral, sobre essa amiga, eu sou muito sincero, minha amiga. Ah, se a casa é da família, você faz parte da família. Mas creio eu que não tem tentáculos invisíveis que lhe prende neste ambiente. Há muitas casas que você pode frequentar. Eu trabalhava com caboclo pela incorporação, depois pela psicografia, numa casa aí que realmente os médios e algumas pessoas estavam fazendo umas coisas estranhas. Eu comecei a falar, o caboclo chegou e disse para mim, cale sua boca. Bem assim, cale a sua boca. Saia. Ah, mas saia. Eu tinha 28 anos, bem assim. A criatura mentor nunca vem, quando vem me dá esse queimão. Aí depois passou 28, eu já estava, agora estou com 44, foi com 33 anos, 34 anos, ele vem de novo numa escrita, e eu pergunto, eu não esqueço das coisas, memória de elefante, aí eu falei com todo carinho, né, mas já esperando a porrada. Por que o senhor falou daquele jeito? Aí ele falou, de lá para cá, se o senhor continuasse reclamando, o senhor não teria nenhuma vírgula do ponto que o senhor nem começou, mediante o teu autoconhecimento. Isso serve para todos os médicos que estão me ouvindo. Então ele falou, se eu ficasse perdendo meu tempo dizendo numa casa espiritualista, tá errado, tá ruim, tem obsessor, cai fora. Ah, mas e os mentores? Aí é trabalho dos mentores e de Deus. No momento que os mentores disser que não dá mais, você vai ver que a casa fecha. Infelizmente, pela dor humana, não pela maldade dos espíritos. Então é isso que a gente precisa, dentro da nossa possibilidade, de ver. Que é interessante, quando a casa está funcionando, está tudo lindo, há espírito de luz. Quando os médios começam a fazer bagunça, parece que os espíritos de luz têm medo dos médios. O Edson não pode fazer coisa ruim que o Pai Benedito vai embora. Não, ele vai continuar ainda, por misericórdia de Deus, trabalhando, porque eu preciso do Benedito, não o Benedito precisa de mim. Então ele vai vir por mim todo podre, todo lascado, está lá no livro dos Espíritos, livro dos Médios, que a mediunidade ela não é escrava do bem e do mal, entendeu? Eu sempre falo isso, essa passagem, né? O rei Davi foi um dos maiores sanguinários da Bíblia, e foi ele que canalizou os salmos. Quem é que todos os salmos? Será que foi espírito ruim? Não, foi anjos, ou espíritos elevados. E quem canalizou? Rei Davi, só olhar lá o Velho Testamento, você vai ver o que ele fazia. Não era coisa boa, não, antes de fazer os salmos. Então, assim é com a gente. Os espíritos visam o coletivo. Eles não visam o exclusivo. Eles não vão visar apenas o que o Edson acha, o que eu quero.
Então não é espírito de luz, é obsessor. Apesar que hoje em dia tem muito espírito familiar, né? Foi que nem eu falei na live, só um pouquinho aí. Qual eu vou ver? Que é que nem aquelas tintas que a gente pinta a parede, né? Com qual mentor vocês querem que eu incorpore hoje? Só falta acontecer isso. Como se os mentores não tivessem o que fazer. Então, amiga, finalizando essa resposta, com todo o respeito e educação a todos, cada um pega o que quer, ou se quiser descarte, tranquilo. Quando algo está te incomodando numa casa espiritual, espiritista, antes de jogar, caia fora. Antes de julgar, caia fora. Mas não deixe de fazer sua oração para a casa espírita, para as pessoas que procuram, ou para a casa espiritualistas. Os faltosos que vão responder por isso. Mas tem muita gente lá que vai até hoje para procurar uma cura, uma bênção. Será que os espíritos de luz vão desfazer dessas pessoas por causa de meia dúzia? Então a casa fica aberta até os últimos dos últimos, trabalhando com o máximo de luz. Agora, se os médios fazer bagunça, chega uma hora, infelizmente, que a casa fecha. Mas não vai ser pelo nosso julgamento, pelo nosso apregoamento, pelo nosso olhar, que a gente vai modificar o ato ruim ou a atitude, né, infeliz de um médium, independente da casa ou da espiritualidade que segue. Valeu? Fiquem com Deus. Fica à vontade. Fica à vontade, Rafa. Essa passagem que você falou aí da casa aí foi bem assim pontual para mim também. Se não está servindo, vamos procurar outro caminho do que ficar reclamando. A gente não vai estar acrescentando em nada, não vai estar produzindo. Lugar, defeito, tem tudo quanto é lugar. Onde tem um ser humano tem defeito. Para isso que a gente está aqui, para errar e aprender. E não cair no julgamento, né? Tem uma passagem de uma doutrina que eu sei que fala: se você falar do seu irmão, você está sujeito a morrer. Porque você está se matando. De pouco a pouco, quando você está julgando e esquece para olhar para dentro de você mesmo. Porque se o irmão erra, você erra também de outra forma. Todo mundo é imperfeito. Perfeito só o Pai. Só isso que eu tenho a falar. É uma coisa até bem interessante. Tem uma amiga aqui que fez uma colocação, deixa eu ver se eu alcanço rapidinho a pergunta dela, porque eu passei rápido aqui, se eu não achar, tranquilo. Acho que eu não vou conseguir achar, infelizmente, né? Porque está subindo muito rápido. Cíntia, Edson. A Cíntia Amaral? Não? A outra pessoa aqui, não desfazendo da Cíntia. Eu posso falar aqui, Edson, que eu acho que seja. A respeito da verdade, essa daí. Boa noite. Como devo agir quando não consigo passar a minha verdade para o próximo? Agamenon Camargo Júnior. Ô, Agamenon, uma das primeiras coisas que eu aprendi na minha vida foi com um pastor chamado Pedro, que o Deus o tenha no reino de Deus, prosperando na fartura do Espírito Santo. Um homem de Deus mesmo, um homem de palavra de Deus. Aquele ali tinha dom mesmo do Espírito Santo. Eu nunca vou me esquecer, ele fazendo cafuné na minha cabeça, eu tinha uns 8, 9 anos de idade. Ele pregando a palavra no centro de Porto Alegre. Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul. Hoje eu estou em Salvador. E ele parou assim, rouco, a garganta estourada, né? Pessoas passando, debochando dele. E eu, com a minha insignificante clarividência, posso garantir, eu posso contar nos dedos de uma mão, raríssimas vezes, o que eu vi de luz, eu vi em outro lugar, perto daquele homem. Pelo dom que aquele senhor tinha. No caso, deve ter ainda no plano espiritual. Mas ele me falou uma coisa muito interessante. Ele disse assim: meu filho, você sabe por que eu grito aqui? Eu sei que as pessoas acham que eu sou maluco. Mas eu sei que tem, olha só o que ele disse, eu sei que tem forças invisíveis que precisam ouvir. E eu sinto que elas estão tão embrutecidas que elas são surdas. Aí eu grito. Ele, certo ou errado, ele falou uma grande verdade. Primeira verdade. Segunda verdade que ele falou, que eu interpretei depois de adulto, né? Como criança eu não interpretei nada, mas ficou em mim. Eu sempre tive isso, eu guardo muitas coisas em mim, boas, né? Graças a Deus, opto por isso. Ele disse assim: meu filho, quando você palestrar, que o sonho dele era ser pastor, né? Hoje eu sou de um jeito diferente, eu acho, não sei. Meu filho, quando você começar a ter suas ovelhas, nunca abandona.
E quando o teu coração disser que não é para você, não abandona. Mas antes de virar as costas, olha a palavra desse homem ignorante. Oferte a Jesus, dê a Deus. E peça a Deus, antes de querer modificar a vida dos outros, que ele, em palavra viva, exemplifique as suas leis do teu exemplo, que é o que o Edson prega até hoje, e é o que eu vou pregar o resto da minha vida. Quando alguém não ouve a nossa verdade, porque a nossa verdade ela é mais exemplificada de que falar. Nós ainda, eu não posso falar por esse irmão que fez essa pergunta, eu posso falar por mim, viu, meu amigo? Eu ainda não estou à altura de exemplificar minha verdade em palavras. Então, humildemente eu peço a Deus que ele me dê clareza e lucidez que eu possa exemplificar em atitudes. Quieto, mas vivendo. Quieto, mas existindo. Quieto, mas não deixar de produzir com os outros experiências, sentires, pensamentos, envolvimentos. Isto é sabedoria. Porque toda a sabedoria que é pregada, ditada, dialectada em si, jogada para fora, é bom. Mas não existe melhor sabedoria do que o exemplo, meu irmão. Então, quando você começa a cansar, ou Edson começa a cansar de explicar a verdade, ou que eu creio que seja verdade, muito limitada ao meu conceito, à minha realidade, eu já começo a mudar a minha forma de me ver por dentro, porque eu vejo que essa verdade já não me serve. Uma verdade que me cansa, uma verdade que me tira a paz, uma verdade que me tira a calma, uma verdade que me tira a paciência, uma verdade que me tolhe a calmaria por dentro, é pior do que uma mentira sustentada por fora. Foi isso que este pastor, quando eu tinha 9 anos de idade, ele não sabia nem ler direito, ele lia muito mal a Bíblia. Tinha vezes que hoje, pensando nele, eu me lembro que muita coisa da Bíblia ele inventava, porque ele ouvia. Mas eu nunca vi um homem até hoje, acho que dá pra contar uns 2, 3 amigos meus que são pastores também, da Assembleia, que assim, mais ou menos, mas era o cara. E isso foi tão puro que ele falou, que eu tô com 44 anos e eu guardei isso na minha cabeça. Porque ele exemplificou o que ele falava na vida. Eu nunca vi esse homem maltratar alguém de uma outra religião. E eu andava com a caixinha de som dele para lá e para cá. Eu nunca vi ele dizer, você está com demônio. Pelo contrário, ele dizia, meu filho, você está com Jesus. E abraçava as pessoas. Então são detalhes que fazem total diferença. Essa é a sabedoria materializada. O detalhe da simplicidade, de ser natural, é que faz total diferença na verdade, que naturaliza você pelo que você é, não pelo que você faz, pelo que você nutre, não pelos feitos que você profere. Valeu? Fica à vontade, Marciano. Bom, tem outra pergunta aqui. Está um pouco dentro do que você acabou de falar. Tenho parentes que são muito atenciosos, mas a bondade deles é sempre muito desequilibradora, pois invadem, impondo suas verdades, se vitimizam diante da não aceitação dessas verdades, o que me traz muito desequilíbrio. Você poderia me dar uma orientação para manter esta paz e a paciência tão necessárias para o equilíbrio interior? Aí vale o que a gente está comentando desde então, não só nessa live, a gente convida as pessoas, tem outras no meu canal do YouTube, se alguém quiser, tá tudo lá com lembretezinho, né? Os títulos, né? Mas a gente não se importa de repetir, não. Isso aí eu já falei várias vezes na minha live. Eu adoro repetir porque eu me percebo diferente. Toda pergunta para mim, mesmo repetitiva, é um instigar da minha realidade por dentro, é um aprimorar da minha realidade, não da minha verdade. Verdade é algo muito de cada um, minha realidade é minha. Ô, meu amigo, ou minha amiga que está me ouvindo, o nosso ser necessita a existência interior. É o que eu prego também há muito tempo. Se Deus me der força, estou com 44 anos, se eu tiver aí a honra de viver o dobro da minha idade, já é um... Nossa, eu quero envelhecer, eu peço muito isso, eu quero envelhecer. Quero curtir essa fase. Porque a gente não precisa envelhecer, e eu não sou sábio, para a gente começar a ter um pouquinho mais de inteligência,
um pouquinho mais de envolvimento com a sabedoria e, quem sabe, arranhar um pouco uma sapiência, que é ouvir o seu silêncio na sua paz de espírito. A gente entende que quando o Edson Rosa disse, agora eu estou falando para mim mesmo ouvir, sentir, e convido a vocês a sentirem, não aprenderem, que eu sou mais um ignorante aqui tentando, de que um inteligente. Então, quando o Edson Rosa fala existir por dentro, é a chave mais de que necessária, é essencial, para que o outro que exista por fora não viver dentro da nossa intimidade, como rei, como dono, como general. Para o outro que vive por fora da gente, não se adonar dos nossos princípios de integridade. Porque quando a gente fala de integridade, é íntegro, é inteiro. Então, o que é Edson existir? Porque eu estou vivo, até então eu existo. Olha, de 10, 8 não existe por dentro, e não é um julgamento. Porque quem existe por dentro tem um grande risco a passar na sua vida. O maior risco de quem existe por dentro é ser incorruptível na sua paz. O maior risco de existir por dentro é se tornar incorruptível pela força da sua paz. Agora, por nós só apenas sobreviver na periferia do que os outros desejam, do que os outros esperam, ou do que nós escondemos para nós mesmos, é que o mal olhado nos pega, o mal fruído nos corrompe, o xingamento nos machuca, o abandono e os maus tratos nos magoa, o tempo devagar ou muito rápido nos deixa eufóricos, os acontecimentos certos e errados nos deixam paranoicos, psicóticos, neuróticos, depressivos. A convivência que nós vivemos, mais moldada nas aparências que convém, da eloquência que me mantém quem eu sou, por mim mesmo, vez de me amadurecer, me infantiliza. Vez de me realizar, me enraiza cada vez mais em lutar contra as trevas, desconhecer o que é o ensinamento de uma dor e, infelizmente, pular a dor e já me atirar nos lagos do sofrimento, para ver se assim eu me vitimizo mediante a sociedade, para ver se assim eu me realizo como algo importante. Vocês me perdoem, eu estou falando para mim mesmo com o meu nível de sensibilidade para a minha alma, que eu estou falando para mim ouvir, e depois eu vou ouvir de novo. E Edson, você que vai ouvir de novo, não se atreva em perder a tua paz com o mundo do achismo que se desconhece um dos outros de fora. O mundo do achismo alheio é um mundo que cada um, no seu repartimento chamado corpo físico, se desconhece. Só conhece quando julga, deduz, convém, possui, se desleixa. Esse é o conhecimento das pessoas nos seus círculos sociais, não em totalidade, mas na maioria das vezes. Aí quando fala, o outro me ama, eu amo, aí é romantismo, é poesia. Mas a ternura é bom, aí é romantismo. Então, quando se perde a existência interior, a gente começa a confundir fé raciocinada com pretensão. A gente começa, como eu já falei várias vezes, confundir euforia com alegria. Porque nós vivemos no instantâneo do oportunismo conveniente. Ou se não, do instantâneo entendimento apenas de entretenimento, não de autoconhecimento. Com toda sinceridade, meus amigos, eu posso não estar certo, e provavelmente eu não estou, mas para mim me faz bem. Acolha vocês se vocês desejarem. Então está na hora da gente amadurecer. E quando a gente entender que a velhice pode ser física e amadurecer com lucidez é aquele vem a mim as criancinhas que Jesus fala na Bíblia, sim, envelhecer com lucidez é ser uma criança feliz por dentro. Por que a gente vê um monte de gente idosa triste? Porque a de muito antes da velhice física, ela
trucidou, mumificou seus ideais num passado nostálgico, menopáusico, que é o que nós estamos vivendo agora. Eu, Edson, ainda um rapaz, um garoto, um homem maduro de 44 anos. Espero que eu não me faça isso. Eu fujo disso, mesmice dentro de mim. Então, existam. Só existindo que você vai entender, né, dando valor essencial às coisas. O que é existir por dentro? É anti-apego. Mais partidário é o apreço. É anti-maneira, forma e modo, mas é coligado ao adorno, à superfície da simplicidade das coisas. Este olhar para dentro nos faz nós enxergarmos como raio de raio-x para fora. Agora, quando nós esbugalharmos cada vez mais os olhos para fora, a nossa própria escuridão e o nosso próprio silêncio vai ser os infernos. E quando muitas das vezes a nossa própria sombra é desconhecida. Aí o que vai acontecer? O pai é chato, a mãe é chato, o tio é chato, meus parentes é chato, todo mundo é chato e só eu que presto. Mas no mundo de chato, quem mais te chateia é quem se incomoda, não é o chato. No mundo de chato, quem mais se chateia é quem se incomoda com a chatice. Bota dois chatos conversando, quando vê, eles estão até pulando e dançando. E são chatos, porque você está se incomodando. É simples assim. Este existir por dentro nos dá essa clareza simples de criança vendo a vida como é por fora, mas maduro, crescendo em progresso interior por dentro, porque se aflora como alguém que está amadurecendo na sua velhice, além da física, mas do seu lado maduro, né? No sentido de consciência no corpo físico, na forma física. Fica à vontade, Márcia, ou Rafa. É a vez do Rafa. Tem uma pergunta aqui, Edson, da Cintia Amaral. Não sei se a Márcia já leu. Às vezes pensamos estar sendo paciente com as pessoas, mas de repente, por certos atos, nos magoamos ou explodimos. Como saber se estamos sendo um falso paciente inconsciente? Para saber que nós não somos pacientes de verdade calmos, nós precisamos entender o que é o teu princípio. O que é ter princípio? Eu tenho o princípio de não fazer aos outros para que os outros não façam a mim. Mas dentro desse princípio que é só meu, se alguém me dá uma porrada na minha cara, se alguém me maltratar, eu não vou ser superficial e refletir a agressão. Eu vou ser íntegro no meu princípio e a tendência é eu não ter essa ação. Não porque eu sou covarde, é porque o meu princípio é valente. Isso já explica um pouquinho. Um pouquinho. Bem pouquinho. E calma, Edson. E a paciência. Continue aí falando as tuas metáforas. Hoje eu estou falando para mim mesmo, hoje eu estou me dividindo, estou brincando. O que acontece? Muitas das vezes, também, para a gente entender quando é realmente paciência e calma, eu acabei de dizer que quando você tem calma e paciência, você leva a porrada da vida, mas você não perde a valentia de seguir. A valentia de se manter. E a originalidade de ser quem você é, independente das porradas que você leva. Isso não é covardice, é valentia. E a valentia, ela não é discípula da coragem. Ela é fruto da atitude, de se perceber pelo que é, de se avantajar pelo que nutre, de se fortalecer pelo que já se anima. Isso é princípio. Então, qual princípio as pessoas têm? É um princípio de disputa, de bagunça, bateu, levou? É um princípio de, não, a minha justiça é assim. Fez para mim, vai ter que pagar pior. Se é esse tipo de princípio,
é meio difícil a pessoa entender realmente o que é calma e o que é paciência. Primeiro eu falei princípio, agora eu vou falar de integridade. Os meus princípios, eles sustentam, mediante a minha percepção, nos mesmos princípios. Tipo, eu criei princípios, eu tenho princípios, e estes princípios são mantidos em mim de uma forma natural. Essa naturalidade de princípios me dá o que nós chamamos de integridade. Eu provo que eu sou íntegro não pelo que eu falo, é pelo que eu sou. Eu posso demonstrar os meus princípios pelo que eu falo, mas não tem como eu mostrar os meus princípios além do que eu sou. Então, só convivendo eu comigo mesmo, existindo por dentro, que eu vou entender o que é realmente algo íntegro em mim e qual é a diferença dos princípios para a integridade. Os princípios me dão calma com o outro e paciência comigo. Os princípios me dão compasso raciocinado para com o outro e me dá raciocínio pacificado para comigo. Então, eu não julgo. Os princípios, depois eu vou falar da calma também, ou calma, ele vai trazer para o outro, eu dando para o outro, a oportunidade da esperança. Sim, quando você tem princípios de pacificação, você não é um covarde, você é um valente. Porque mesmo que você grite, diga, poxa, mas que diacho, fale palavrão, chute uma pedra, fique brabo, fique até magoado durante algum tempo, mas se você tem princípios, o teu bálsamo curará essa mágoa e com o tempo, quando você lembrar daquilo, você pode ficar bravo, mas você vai desejar, percebendo ou não. Meu Deus, tomara que aquela pessoa não repita mais isso com outra. Mas você não vai desejar, quero mais que ela morra e que esteja nas profundezas do inferno. Deu para entender? O que é princípios? Porque o princípio teu é o que te difere no outro. Não é a tua cor da pele, não é a tez dos teus olhos, não é a tua opção sexual, não é a tua postura sexual, não é o que você faz, é o princípio que você tem que te difere no outro. Tanto é porque é teus princípios que te dá a tua lei de sintonia, junto com a integridade, que afloram através da ética e da moral, mas é outra live mais lá para frente. Agora, falando não mais de princípios, mas da integridade, porque se eu tenho o princípio mental de fazer isso, emocional de manter isso, e sentimental de demonstrar isso, eu vou me tornar íntegro no que penso, no que sinto e no que me emociono. A integridade, ela não permite que eu tenha vazões, tipo, eu penso coisa boa, mas eu só me emociono com coisas ruins. Ou eu me emociono com coisas ruins, mas eu vivo pensando coisas boas. Não. A minha integridade, ela pode até se sentir abalado com o que é ruim e o que é bom, mas se ela é íntegra no que é bem, no que é bom, ela me dá o arbítrio nutrido de me manter numa única escolha, me fazer melhor. Numa única escolha, deixar de ser pior. E na melhor escolha de todas, me apoderar da minha existência interior. Aqui dentro, quem manda sou eu. Aqui dentro, quem manda sou eu. Então, quando isso acontece, eu posso me magoar? Pode. Posso sofrer? Pode, mas pode contar no relógio, até num calendário, não entra anos magoado. A integridade e os princípios, eles te dão uma base de empoderamento, de autonomia espiritual sobre o mal do outro, sobre o pior do outro, que vai lhe deixar apenas você se curar com o teu melhor. Apenas você medicar-se com o seu melhor. Nisso já dá uma base para essa amiga e para quem quiser depois analisar o que eu estou falando, e entender o que é uma calma sincera e o que é uma paciência sincera. Porque quando não é uma calma sincera e uma paciência sincera, e a minha integridade e meus princípios for todo bagunçado tal qual aquele que me ofende, qual tipo de aconselhamento que eu vou ter no meu pensamento para alguém que me bate? Perdoar ou a vingança?
Qual tipo de percepção sentimental que eu vou ter para quem me ofende? Ter paciência e calma ou ficar nutrindo agonia, euforia, angústia ou me destruindo com o veneno da mágoa? Então é muito claro, quando a gente começa a existir por dentro, a gente vai dividindo-se bem para lá, mal para cá e resta o teu melhor, você mesmo. A gente não pode mais ser escravo dessas duas forças, nem senhores, a gente tem que ser autônomo. Fique à vontade, mais uma dá. Então, uma pergunta que vai, eu acho que é a pergunta do milhão, que conclui, eu acredito, o seu raciocínio aí. Somos sempre 100% responsáveis por tudo que acontece em nossas vidas? Bom, se o olhar da pessoa é espiritualista, espiritista, sim. Mas, se nós vermos num olhar cosmológico em si, nós não somos responsáveis por tudo que acontece em nossa vida. Nós temos a responsabilidade de lidar com tudo que acontece em nossa vida com a cabeça em cima do pescoço. Com a integridade e os mesmos princípios incorruptíveis. Eu não sou responsável pelo tiro que pode furar minha testa, numa bala perdida. Aí eu vou culpar Deus, o universo, vou dizer que é coincidência. Estou falando aos extremos, viu? Eu não sou responsável, alguém que me traiu sem eu notar. Agora, no momento que o mal sobrecai sobre mim, eu tenho a responsabilidade de ter o pingo de humildade, de antes de olhar para o mal que está recaindo sobre mim, alargar um pouco meus olhos para o lado e ver que tem outros males recaindo sobre milhares de pessoas que estão sorrindo, enquanto eu estou me desesperando e chorando. Antes que a fome bata na minha casa, a inconsequência, a incoerência tome conta do meu coração, ou até um mal do desamor abrange o meu cérebro, eu tenho que notar que em países vizinhos, ou ali embaixo do viaduto aqui onde eu moro, ou em lugares similares, próximo da minha casa, muitas das vezes até no outro quarto, dentro do meu lar, tem uma pessoa que está sofrendo muito mais do que eu, mas está em pé. E mais ainda, muitas das vezes me dá força, enquanto eu a maltrato, ou eu maltrato. Então isso não é ser bom, isso é ter a integridade e os princípios de se querer bem por dentro, meu Deus. As pessoas muitas das vezes creem nos espíritos, mas vivem como se o espírito fosse dono da... Perdão, como se a carne fosse dono do espírito. E se nós não levássemos, eu prometi que eu não ia levar muito lado espiritual, a tua essência é o espiritual. Então, Edson, você está dizendo que eu devo ser positivo? Não. Lúcido. Então quer dizer que eu posso ser reativo? Não. Realista. Lúcido e realista. Nos mundos de hoje, no mundo do agora, se vocês não querem mais sofrer, a gente precisa de lucidez e realidade. Sem isso, dor e sofrimento e ranger de dentes. É, infelizmente, uma realidade. Porque no mundo, onde muitas das vezes não é que o mal é mais forte, mas a conveniência é mais viável, a incoerência é mais prudente, os custusmizinhos, o jogo de cintura, o dar o jeitinho, aparentemente, para alguns parece mais correto, é óbvio que eu, você, vocês vão levar porrada de tudo que lado. Isso não tem como eu impedir. Agora, dentro em mim, dentro de mim e dentro de vocês podem inibir sim, porque vocês são brindados pela integridade, que se nutrem. Ninguém tem nada a ver com isso. Vocês são armados pelos princípios que se munem. Ninguém tem nada a ver com isso. Agora, se alguém chegar e dizer a minha integridade, a minha intimidade, olha só, a minha integridade, a minha intimidade, como falam aí, a minha paz, a minha calma foi tirada por alguém, então, meu amigo, tira o teu a minha e você vai passar a ser ninguém.
Porque somente casa vazia, ladrão entra por onde quer. E outra, não precisa chutar a porta, arrombar nada, não. Ele pega a tua chave, porque você joga por baixo da porta, pega e faz o que quer. Então, respondendo com toda sinceridade, nem tudo que nos acontece é nossa responsabilidade. Mas se a pessoa é espiritista, e eu não sou espírita, eu leio, estudo, espiritual, conforme for a linha, pode dizer que sim, mas nem tudo não. Agora, eu não acredito que Deus seja um jogador de bingo. Eu não acredito que Deus é um Deus de acaso. Eu acredito que o homem venera a casualidade em suas vidas. Que o homem venera a coincidência. Eu não venero coincidência. Por isso que eu não preciso de coragem nenhuma, eu tenho atitude. Me quebro todo, falho. Hoje é dia 11/5/2020. Se Deus me der mais 10 anos de vida, talvez amanhã eu possa criticar. Eu mesmo me criticar, mas não me julgar. É uma crítica produtiva. Isso que eu estou falando. Amanhã eu estou certo e hoje eu estou errado? Não. Evolução. Faz parte. Eu estou dando o meu melhor, eu não ligo. Mas esse empoderamento interior que precisa brotar como flor dentro da gente. Não apenas transparecer com espinhos aonde sai pelas pontas dos dedos dizendo tu tirou a minha paz, você tirou minha paciência, tu aí tirou minha integridade, e você é o quê? E nós somos o quê? Nada? No momento que o outro tira o que você nutre, olha bem, tira o que você nutre. Arranco meus dedos, arranco meus braços, arranco minha roupa, tudo bem. Decepo a minha cabeça, tudo bem. Agora, ser dono da minha essência, ainda esses 44 anos eu estou procurando entender direito o que é isso, mas a gente respeita, porque eu não concebo isso como algo lógico, claro, lúcido, desperto. Então a gente precisa perder esses cacófitos, não que a gente transfere para o outro, mas nós precisamos perder essa repetição de se dar para o outro embrulhadinho, com uma fitinha rosa, para que o outro chute, pise, esmague e bote fora, se quiser. Aí depois a gente volta para casa todo quebrado, que é a nossa intimidade que se desconhece, dizendo, como uma vítima, que todo mundo é culpado, que eu sou perseguido e sou lesado. Meus irmãos, 2020 não está dando mais para isso, não. Mesmo aqueles que já passaram traumas de infância, eu passei alguns sérios que não vêm ao caso. Estou aqui em pé, como muitos aí já passaram então em pé. Ah, mas eu não consigo. Onde é que está a visita para a humildade? Para que tem psicólogo, terapeuta, psiquiatra, amigos, terapia? Pedir ajuda, mas não, as pessoas preferem jogar as porcarias para fora porque já estão se entulhando cada vez mais de lixo por dentro. Preferem dizer que é o outro, que é o outro, que é o outro, que é o outro, mas não preferem falar para alguém, me ajude, eu preciso de ajuda. A vovó, para terminar hoje esse encontro, eu vou botar depois o link do Evangelho do Lar que a gente fez com o manifesto da vovó Zula, de toda a palestrinha dela, uma coisa que ela falou, aquilo me marcou e vai ficar em mim, tomara Deus, pro resto da vida. Ela falou assim, meus filhos não têm doença psicomática, psicoemotiva, ela não disse psicológica, por causa dos neurônios, dos processos, mas que não seja curada com o remédio da humildade. Eu concordo com ela. Falta-nos humildade. E muitas das vezes não é olhando os olhos, olho no olho do outro, e dizendo, eu te perdoo. Falta humildade de todo dia de manhã a gente olhar para o nosso espelho e dizer, perdão, mas a partir de hoje eu vou tentar te reconhecer. Valeu? Uma boa noite a todos. Muito obrigado, Rafa. Muito obrigado, Márcia. Fique à vontade. Obrigada a todos aí. Uma boa noite, tá, gente? Boas reflexões. Boa noite a todos. Muita paz. E vamos seguindo. Rafa, obrigado, irmão. Viu? Desculpe aí que deu uns efeitos meus aqui, mas tu sabe que é correria. Muito obrigado, Márcia. Peço aí para vocês, muito obrigado, e não levem a mal minhas palavras, é com muito amor, com muito respeito, e como eu sempre falo, não compro como realidade. A verdade absoluta é o afeto dentro de cada um, é o amor próprio dentro de cada um, é a paz dentro de cada um. Cada um, dentro de si, sabe o que é melhor. Eu só sou mais um tentando.
Deus e o universo tá vendo, estou fazendo a minha parte. O resto, eu não vou deixar pelo destino responder, eu deixo para minha paz formatar dentro de mim. Calma e impaciência. Graças a Deus. Valeu.